O que eu vou te contar agora vai mudar totalmente a visão que você tem em relação ao YouTube. Esse canal aqui, ele é um canal pequeno, né? Eu tenho atualmente agora 22 inscritos, mas eu estudo o YouTube há muito tempo, até porque eu tenho outros canais. E não só por causa disso, porque eu quero fazer desse canal aqui um canal que eu trago tudo que eu venho aprendendo. Então, eu tô documentando a minha jornada. Então, eu venho estudando, tipo, muito mesmo sobre isso. E uma das coisas que eu tenho reparado nos outliers aí do YouTube é que a forma que o YouTube está se comportando, o comportamento de consumo das pessoas no YouTube e o próprio algoritmo do YouTube tá mudando e é para sempre. Tem algumas coisas que estão acontecendo no YouTube e quem não tá prestando atenção tá deixando passar, não tá percebendo. E eu vou te falar, a maioria dos criadores de conteúdo não sacaram isso, e por isso ainda estão patinando muito. E assim, eu comecei a estudar sobre o YouTube e até foi quando eu tive a ideia de abrir esse canal aqui, de criar esse canal também sobre o YouTube especificamente, é porque eu tava muito frustrada. Tipo assim, eu via vídeos de 1 hora, sabe? De meia hora, de 40 minutos sobre o YouTube, colocava aquilo tudo em prática e não via resultado, e tipo assim, não sentia que realmente aquilo ali era sabe, pra valer. Eram dicas meio vazias, assim, meio superficiais, ou se não muito abstratas, nada muito prático. E pra gente que tá começando, a gente quer alguma coisa prática, palpável, né? Pra gente entender ali o processo, pra gente conseguir aplicar ou reproduzir aquilo. E as coisas eram muito, tipo assim, firulinha. Só que aí eu comecei a analisar os canais que eram menores, que não eram esses de milhões aí de inscritos, eram menores, mas que tinham um faturamento alto. E aí eu comecei a observar uma coisa, que pouca gente fala sobre isso. Tem canais pequenos que conseguem tirar a grana que canais de milhões de inscritos não conseguem. E aí eu consegui perceber o padrão que existe desses canais que conseguem faturar no YouTube, mesmo com poucos inscritos. Teve um caso em específico que me marcou muito, que foi um cara que ele tinha menos de 2.000 inscritos e ele conseguiu tirar US$ 100.000, US$ 100.000 no ano. O que eu achei incrível, porque isso foi, tipo, foi muito fora da curva. E me fez pensar e entender, que foi aí nesse momento que minha cabeça explodiu. Eu falei assim, caramba, peraí, deixa eu entender isso aqui, porque às vezes a gente mira tão alto achando que vai ganhar super bem, né, no YouTube, trabalhando com o YouTube, só que a gente joga essa expectativa pra, tipo assim, ai, quando eu bater, sei lá, 100.000 inscritos e tal. Mas aí um cara com menos de 2.000 inscritos consegue bater esse valor. Então, peraí, então não é uma fórmula que eu preciso de milhões de inscritos e milhões de visualizações para fazer muito dinheiro. E o legal é que ele conseguiu fazer isso não dependendo 100% do AdSense, do próprio YouTube, né? Do pagamento do YouTube, mas ele conseguiu antecipar a monetização do YouTube apenas por postar. Então, as visualizações, elas não eram tão eficazes nesse sentido, né? Nessa estratégia que ele estava fazendo. E o que eu achei muito bacana e inteligente da parte dele. Sim, ele começou a criar um certo ecossistema para aquilo começar a girar antes mesmo do YouTube começar a monetizar o canal dele. Porque o YouTube, ele não precisa ser aquela coisa gigantesca para poder dar certo. Na verdade, você precisa entender para quem você tá falando, você precisa entender com quem você tá falando e qual o problema que você tá trazendo para você resolver. Então, se você consegue se identificar com um grupo de pessoas no YouTube e você traz a solução para o problema dessas pessoas, você consegue criar assim uma fonte de renda através dos seus vídeos, mesmo que os seus vídeos tenham poucas pessoas assistindo. Mas o interessante é que se você faz o YouTube entregar esse vídeo para o seu público-alvo, que é o grupo de pessoas que passa por aquilo que você está trazendo nos seus vídeos, você consegue em uma escala pequena fazer uma grana. E isso é uma troca de favores, na verdade. Não é que você tá sendo espertinha ou alguma coisa do tipo, não. Mas se você consegue entregar a solução que aquele grupo de pessoas tá buscando, realmente você tá trazendo ali algo de valor e tal nos seus conteúdos, você consegue sim fazer disso uma fonte de renda antes mesmo dos AdSenses. E mesmo com poucas visualizações. Mas o importante é que essas visualizações são das pessoas certas, porque tem isso também. Aqui a gente está falando sobre resolver problemas reais.
para pessoas reais. Então você não está olhando para o YouTube e para os números, para as visualizações como um todo, uma macrovisão, não. Você está como se você estivesse fazendo conteúdo usando uma lupa. E aí que entra a famosa tempestade perfeita para os criadores de conteúdo que eu tô te falando aqui, que é o seguinte, o YouTube ele tá mudando. E essas mudanças, elas eu creio, eu tenho certeza absoluta que elas vão ser para sempre. Falei isso no começo do vídeo, no título também, porque a IA chegou e chegou com tudo. E agora você está competindo não é só com outros criadores de conteúdo, mas você está competindo com a IA. Você está competindo com canais que não é uma pessoa aparecendo ali, mas é uma IA muito bem, né, treinada, muito bem feitinha ali para lidar com os problemas daquele público do canal ali. Então você está competindo com canais potenciais que não necessariamente são pessoas aparecendo. Então, assim, a competitividade, ela aumentou. Porém, as pessoas que têm canais que usam IA, né, para poder não precisar aparecer, elas não sabem usar a ferramenta de uma forma eficaz, de uma forma mesmo para valer ali, para fazer dar certo. A maioria faz roteiro genérico, a comunicação é muito distante, ainda é muito robótica, ainda não consegue ali alinhar a IA para trazer essa coisa humana para os vídeos. Então acaba que fica elas por elas, porque por mais que tenha muitos canais, milhares de canais de IA, minoria que se destaca, porque a maioria é muito assim copia e cola de outros canais de IA também, então virou uma farofa. Mas inclusive tem um jeito certo de você usar a IA para você fazer dar certo aqui no YouTube mais rápido, porque ela consegue sim ser uma ferramenta muito boa para agilizar o seu processo, e você pode aparecer ou não aparecer também, mas usar da forma certa é o que vai fazer diferença para você. Primeira coisa, você precisa treinar a sua IA. Se você está usando o ChatGPT, Claude, ou está usando o Gemini, qualquer IA que você quiser aí, você precisa treinar essa IA para que ela consiga ter aquele toque humano, ou seja, ela precisa saber as dores, os desejos dessas pessoas que são o seu público ideal, né? Que são as pessoas que você quer alcançar. Então, você vai pegar o problema que você está trazendo ali nos seus vídeos, né? Por exemplo, pra você entender, para ficar claro, não ficar uma coisa muito nebulosa, assim. Eu tô falando aqui no meu canal sobre YouTube e tô documentando a minha jornada aqui. Então, aqui eu trago tanto os problemas que eu tô tendo que lidar, tanto as coisas que eu tenho aprendido, as coisas que eu tô aplicando, os testes que eu tô fazendo, tô dando feedback. Então, eu trago o problema, mas eu também trago solução. Eu trago, tipo, uma questão em relação, por exemplo, aos shorts, da entrega do algoritmo dos shorts, eu trago a questão da thumbnail, eu trago várias coisas que realmente é uma dor, é um problema que quem quer trabalhar com o YouTube, está começando agora, tem, porque eu estou documentando como eu estou fazendo para crescer o meu canal no YouTube do zero, esse canal aqui. E quem está crescendo do zero também se identifica com as coisas que eu estou passando, porque eu realmente estou falando sobre um problema que existe, é um problema real. E as pessoas que também se identificam com esse processo onde eu estou vivendo ele, estou documentando aqui, vão assistir o vídeo, vão se identificar e vão também aplicar aquilo que eu trago no final, porque não adianta também você só chegar aqui e ficar soltando problema. Você tem que trazer o problema, mas você também tem que trazer a solução. Por exemplo, sempre que eu trago um problema que eu tô tendo, eu também trago feedback do que eu fiz para eu conseguir dar meia volta nesse problema. E aí, por exemplo, sobre a thumbnail, eu falei, né, que a thumbnail, eu falo aqui em alguns vídeos que as pessoas ficam focando muito na questão da thumbnail do título, mas esquecem de alguns fatores que também faz a pessoa ficar no vídeo, porque o mais importante não é a pessoa clicar na sua thumbnail, porque sua thumbnail é incrível, mas é ela ficar, para ela te dar as horas de exibição que você precisa para monetizar o seu canal. E aí eu dou as dicas de como fazer a pessoa ficar presa dentro do seu vídeo, assistir até o final, para você ganhar mais tempo ali com a pessoa assistindo o seu vídeo. Esse vídeo, inclusive, ele tá aqui no meu canal, só você entrar aí no meu canal, você vai ver esse vídeo, ele é muito incrível, por sinal. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, eu dei as dicas ali, pontuei algumas coisas que eu não vejo as pessoas falando muito, elas focam muito nessa coisa do título e da thumb e esquece esses pormenores, que muitas vezes quem tá começando é importante e não sabe. Então, é aquela coisa, né? Às vezes você vai ensinar, por exemplo, seu filho ou alguém a cozinhar, mas para você é tão óbvio que tem que fritar o alho primeiro, para depois botar o arroz para dar uma fritadinha, para depois botar o sal. E aí você simplesmente fala: refoga o alho, joga o arroz e pronto, tampa. E bota água. Tá, mas qual a quantidade de água?
Mas que tanto de sal? Que hora que eu coloco a água depois que eu coloquei o arroz? Entendeu? Então, tipo assim, esses pormenores, quem já sabe há muito tempo, esquece de lembrar de passar para a pessoa que não sabe. Então, eu percebo que os canais grandes, eles esquecem de falar esses detalhes que quem tá começando precisa saber. Então, os vídeos que eu faço, geralmente eu foco bastante nesses detalhes que passa batido, sabe? E a outra coisa que você também tem que fazer para você usar a IA de um jeito certo é você pensar no seu canal como um negócio, como realmente o seu emprego, a sua. É como se você estivesse fazendo ali um investimento e você soubesse, tivesse certeza absoluta que daqui a um ano você ia pegar o dinheiro de volta. É essa a certeza que você precisa ter sobre o seu canal. Porque se você encarar dessa forma, você vai ter sim um senso de comprometimento ali naquele canal e você vai dar o melhor de si para aquilo dar certo. Porque você sabe que se você não fizer isso, você não vai pegar o seu dinheiro de volta. Então é assim que você precisa pensar. Porque o que vai mandar se o seu canal vai dar certo ou não é se você conseguiu criar uma voz dentro do seu canal. Por exemplo, você precisa focar em trazer essa identificação entre você e o seu público, você trazer uma certa, criar, né, uma certa autoridade dentro daquele assunto que você está trazendo. E aí as pessoas aos poucos vai gostar do que você tem para dizer, vai gostar de ouvir o que você tem para dizer e vão começar a ver que você postou vídeo novo, vão querer clicar, vão querer assistir, assim como você tem um criador de conteúdo que sempre que você vê que ele postou um vídeo novo, você já corre para ver. Por quê? Porque você sabe que o que ele tem para te falar, você gosta daquilo, você se identifica, você aprende com ele. Ou você sente que é o seu momento de conforto, é o seu criador de conteúdo de conforto, que você assiste simplesmente porque você gosta. Mas ele virou isso por algum motivo. E você tem que entender que para aplicar isso nas pessoas que vão se inscrever no seu canal, é isso, é trazendo um senso de autoridade. E você faz isso quando você traz a sua verdade, o seu tom de voz. Então, isso tudo pode ser definido. Você pode escolher o tom de voz que você vai usar no seu canal, se é um tom de voz de amiga, tipo assim, eu mesma escolhi um tom de voz de amiga aqui. Eu não quero ser mentora, eu não quero, porque eu não tenho interesse em vender curso, eu não tenho interesse em vender mentoria para vocês que estão assistindo aqui o meu canal. O que eu quero é documentar a minha jornada e levar vocês comigo para acompanhar o processo, porque eu não vivo disso aqui, mas ao mesmo tempo eu encaro isso aqui também como um negócio. Porque eu não tenho só esse canal, eu tenho outros canais. E claro que eu tenho planos para esse canal, mas o meu plano é criar uma comunidade que tem o mesmo objetivo que o meu, que é, né, fazer do YouTube uma fonte de renda, já que é um lugar onde eu amo estar. Eu consumo o YouTube o tempo todo como consumidora mesmo, como uma pessoa que assiste as outras pessoas. Mas eu sei que isso aqui ele pode ser uma fonte de renda e é por isso que eu quis apostar no YouTube, porque sempre foi um sonho para mim. Usar o YouTube como trabalho também, assim porque eu sou criadora de conteúdo, então eu demorei a vir para o YouTube, eu podia ter vindo antes. Tá, então vamos entender agora qual que é o plano de ação que você pode aplicar, que é o que eu já aplico aqui, eu tô aplicando aqui, mas eu quero que você também comece para já, tá bom? É um plano de ação de 4 semanas. Você vai usar isso aí como uma receitinha de bolo mesmo, tá? Então, se você quiser até anotar, vai ser bom. Lembrando que é o que eu faria, porque eu tô fazendo, tá? Não é eu faria, eu estou fazendo isso. A primeira semana você vai escolher o nicho que você quer pro seu canal e você vai escolher o tom de voz que você vai usar para essa personalidade que você vai trazer no seu canal. Não é você ser um personagem, não é isso. Mas, por exemplo, se você não aparece, tem como você usar isso para canal dark, para canal onde você aparece. Isso encaixa em qualquer canal. Você pode escolher o tom. Por exemplo, eu tenho um canal que ele é um canal de meditação guiada, que é um canal onde as pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de dormir, geralmente coloca para escutar no YouTube. Eu vi que isso tinha uma procura gigantesca, tipo milhões de visualizações nesses vídeos, então eu criei um canal assim. Só que todos os canais que eu via, que tipo eram referência dentro desse nicho, eram muito genéricos, tipo assim, já começava falando, relaxa, respira, não sei o quê. E eu não, no meu canal eu quis sempre começar com um cumprimento, para que a pessoa se identificasse com aquele meu canal só pelo início, ela já saberia qual canal era. Então, eu sempre começava com a voz, né, que era IA, mas ela falava assim, tipo assim, uma voz bem amigável, bem serena mesmo, era sempre a mesma voz, e ela sempre falava assim: Olá, alma, era em inglês, né? Mas na tradução dava, acho que era alma brilhante.
mas falava inglês, né. Mas assim, era sempre, sempre, sempre: "Olá, alma brilhante, tararã, tararã, tararã". E isso era o que eu, tipo assim, coloquei como uma marca para aquele canal. Então, o tom que eu usava era um tom mais sereno, era um tom mais assim, mas também não era um tom melancólico, tipo, eu conseguia, alterar a voz, né, da IA que eu usava. E a mesma coisa eu faço aqui. Aqui eu gosto de falar como se eu estivesse falando com uma amiga mesmo, porque é o tom que eu uso para conversar com uma amiga. Então, você sempre precisa pensar nesse sentido. Então, escolha o tom e escolha o nicho que você vai fazer no seu canal. Na segunda semana, você vai criar a sua estrutura usando a IA para acelerar o seu processo. Então, assim, criação de roteiro, linha editorial, programação, né, que você, planejamento ali dos vídeos. Quantos vídeos você vai fazer por semana? Você vai fazer todos os dias? Você vai fazer 3 vezes na semana? Você vai fazer, tá, 3 vezes na semana. Então, quais os temas desses vídeos? Então, você vai usar a IA para organizar e para agilizar todo esse processo que você teria que fazer na mão, você vai usar a IA para fazer para você. Relação a thumbnail, tudo, tudo, descrição, já deixa tudo pronto com a IA. A semana 3 você vai reservar para você postar, já deixar programado ali pelo menos já uns 5 vídeos. Então não começa postando um, depois outro, depois não. Já deixa já faz uns 5 vídeos e deixa eles todos programados. Quando você for subir, já sobe os 5 de uma vez e deixa programado para você ter uma constância no seu canal desde o primeiro dia. Então coloca lá, tipo assim, se for postar, por exemplo, 3 vezes na semana, então você tendo 5 vídeos, você vai ter a primeira semana já garantida e mais 2 já garantido. Aí quando você for subir de novo, você vai subir mais 5. Então você sempre vai ter vídeo engavetado para você não ficar sem postar. Quarta semana você vai usar para você otimizar todo o seu processo ali, o seu projeto e pensar em formas de você conseguir monetizar o seu canal sem depender 100% do AdSense. Eu falo isso porque essa é uma fase que eu estou ainda. Eu ainda estou nessa fase. Inclusive, essa é uma fase que eu ainda vou chegar. Porque assim, esse canal meu, ele é novo. Eu não quero vender mentoria, curso, esse tipo de coisa. Mas você pode criar camadas dentro da sua estrutura do canal. Você pode criar camadas para você vender. Por exemplo, se você está usando um tripé e você gosta dele, você está usando esse abajur e ele é bonito, eu gosto dele, eu posso colocar o link desses produtos onde eu comprei. Posso colocar o link da minha câmera, do meu microfone, do meu notebook, de tudo que eu uso para que eu possa vender. E aí eu vou ter o meu link ali. Se a pessoa quiser comprar, bom. Se não quiser, tudo bem. Eu não tô forçando ninguém a nada. Eu também não tô, tipo, vendedora, entendeu? Eu só tô indicando os equipamentos que eu uso. Ou se você tá falando sobre alguma coisa dentro do seu vídeo, aí você quer trazer aquilo também, você já joga lá na descrição, já deixa lá o link de livro, de coisas que você usa, objetos que você usa. Isso serve para tudo, exatamente tudo. Então você pode se afiliar na Amazon, na Shopee, se você estiver no Brasil, no AliExpress, no Mercado Livre, em tantos lugares que tem programa de afiliados. E aí você consegue também fazer uma graninha, sabe? Mesmo que não é uma coisa tão direta assim, não é uma venda direta, mas vai estar ali e a pessoa pode se interessar e pode comprar. E é surpreendente como as pessoas se interessam por aquilo que você usa, sabe? Isso é legal. Então, a real é que o YouTube está passando por uma transformação e quem não souber participar disso de uma forma realmente estratégica e ativa, ou seja, não pegar o ritmo, não pegar o jeito do novo YouTube, não vai conseguir se manter aqui dentro da plataforma. Infelizmente, essa é a verdade. E eu quero que você seja uma pessoa que está dentro do grupo que conseguiu interpretar o que o YouTube está querendo dos criadores e conseguiu fazer disso a sua fonte de renda. Assim como eu também estou buscando isso, eu quero que você também consiga. Então é isso, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, curte, porque é muito importante para mim. Se inscreva no canal para os próximos vídeos e eu te vejo lá. Beijo, tchau!